Foi agora a entrevista da semana do Informe Cidade. No bloco de entrevista do Informe Cidade dessa semana, a gente está aqui no Hospital das Clínicas de Botucatu, mais especificamente no serviço de procura de órgãos e tecidos do hospital, que foi considerado em 2011, foi levantado números que mostraram que o hospital foi o terceiro no estado com maior taxa de doadores. É isso, eu estou aqui do lado com o Dr. Reginaldo Boni, que coordena esse serviço aqui em Botucatu. O que mostra esses números? O que a gente pode diagnosticar nesses números de Botucatu? São relevantes mesmo, são expressivos, né, doutor? Na verdade, Botucatu se coloca em terceiro local dentro do estado, em terceiro lugar dentro do estado, uma vez que foram gerados aqui 35 doadores, que corresponde a uma taxa de 26 doadores por milhão de população. Esse é um índice que a gente utiliza para saber se tem muito ou pouco doador durante um período, né? Para vocês terem ideia, o estado tem mais de 20 doadores por milhão de população, o país tem ao redor de 10 doadores por milhão de população, e os países mais expoentes, como Espanha, que tem 34, e Estados Unidos, que chegam a ter 26, já estão há muitos anos organizando os processos para conseguir doadores de forma adequada. Aqui em Botucatu, há cerca de um ano, nós implementamos um trabalho de busca ativa de doadores, ou seja, nós vamos até as UTIs dos hospitais aqui da região e perguntamos para o médico: existe algum paciente que tenha critérios de morte encefálica? Se existir, esse paciente é notificado à central de transplantes e, a partir daí, começa o processo de avaliação de um potencial doador, que ainda não é um doador efetivo. Quer dizer, a equipe é a mesma, mas foi totalmente reestruturado, por isso conseguiu chegar a esse saldo positivo em 2011. Basicamente as pessoas são as mesmas, né? O que a gente fez foi, contando com o apoio da instituição, do hospital, da faculdade, isso é muito importante dizer, nós conseguimos capacitar profissionais dentro e fora do hospital, né? O que significa capacitar profissionais? Nós fizemos cursos de comunicação de más notícias em situações de crise, com apoio da Organização Nacional de Transplantes da Espanha. Nós capacitamos vários profissionais, um curso que nós fizemos em Bauru, de todo o processo de doação, desde a identificação, diagnóstico da morte encefálica, quem pode, quem não pode ser doador. Enfim, nós fizemos uma série de ações que levaram ao aumento da identificação de potenciais doadores. E, seguramente, uma das ações mais importantes foi o que a gente chama de busca ativa, que é, de fato, todos os dias, mais de um hospital ser visitado e o médico ser perguntado sobre a possibilidade de um potencial doador dentro da unidade de tratamento intensivo. Só para ter ideia também, aqui o doutor deu alguns números, mas só frente do hospital aqui da frente de Botucatu, nessa questão de doação de órgãos, está à frente a Santa Casa de São Paulo, correto, doutor? E a Escola Paulista de Medicina também, tudo lá em São Paulo, né? Aqui para o interior do estado, ter um número desse expressivo para a gente ter orgulho aqui na nossa região, do nosso hospital, né? Na verdade, é muito importante a gente deixar claro para a população que a gente não comemora esse tipo de índice, né? Nós, na verdade, lamentamos por todas as mortes que aconteceram, mas a gente entende que, a partir de alguém que está morto e que, infelizmente, não tem mais como voltar a uma situação de vida, a doação de órgãos pode melhorar e até salvar a vida de outras pessoas, né? Então, esses índices, eles só mostram o trabalho que está sendo reorganizado e que, com certeza, deve ser feito em todos os lugares, porque em todos os lugares existem pessoas que morrem numa condição de morte encefálica e que existem famílias, como no Brasil, felizmente, e no interior não é diferente, elas são altamente solidárias. Então, é muito difícil uma família aceitar a doação de órgãos, porque é uma decisão muito difícil de ser tomada. Mas falta só essa informação bem colocada para essa família também, né? Exatamente. O resultado da doação é quando a família é bem atendida. Se a família é bem atendida, se em casa a gente conversa e diz, olha, se acontecer comigo, a minha família sabe exatamente o que eu quero fazer, eu sou doador e gostaria que o meu desejo, meu último desejo fosse cumprido,
né? Porque é uma manifestação que tem em vida e que pode melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Agora, se as famílias não conversam isso em casa e no momento da morte encefálica elas são surpreendidas, fica mais difícil de tomar a decisão de assinar a doação. E hoje tem uma demanda maior por algum tipo de órgão, né, aqui no estado de São Paulo, doutor? O que acontece é que, para vocês terem ideia, ao redor de 12 mil pessoas no estado de São Paulo precisam de um transplante. E não são realizados mais de 2 mil transplantes por ano no estado de São Paulo. Então, as listas, elas tendem sempre a crescer. O maior número de pacientes são os pacientes que estão esperando por um rim. Por quê? Porque eles estão em tratamento através de uma máquina, que é a máquina de hemodiálise, que purifica o sangue e faz com que essas pessoas se mantenham vivas por anos e anos e anos. Isso possibilita que elas esperem por um transplante. É diferente de quem precisa de um fígado ou quem precisa de um coração. Se não acontecer o transplante em um determinado tempo, essa pessoa vai morrer. E, portanto, não existe nenhuma máquina hoje que substitua a função do fígado, por exemplo, né? Aqui o senhor estava até comentando, a gente tem que, na verdade, comemorar o número de pessoas que... O número de pessoas que estão conseguindo ser atendidas, né, com algum tipo de órgão novo que dá uma sobrevida a ela. O doutor estava comentando aqui, por exemplo, da questão de órgãos de tecidos para ocular, tecidos oculares, né? Hoje parece que a demanda já foi reduzida bastante. Apesar disso, vocês continuam captando, porque quando precisar tem. O importante é isso, né? Exatamente. Hoje as filas, se alguém precisar no estado de São Paulo de um transplante de córneas e os exames dessa pessoa estiverem em dia adequados, esse transplante pode ocorrer em menos de um mês. O que há 5 anos atrás era uma coisa absolutamente diferente. As pessoas precisavam esperar por anos para conseguir um transplante de córneas. Hoje, graças à organização dos bancos de córneas, bancos de olhos, dentre eles aqui de Botucatu, a gente consegue ofertar um grande número de córneas para o estado de São Paulo, e essa distribuição, essa alocação das córneas é feita por um sistema informatizado que respeita a sequência das pessoas que estão inscritas e, portanto, elas podem ser atendidas rapidamente dentro dessa situação. E a resistência das famílias, né, dos parentes desses potenciais doadores, tem diminuído em relação à doação de órgãos comparado a 5, 10 anos atrás, doutor? Com certeza. E diminuiu bastante porque existem ações como essa que a gente está fazendo aqui, que informam a população, né? Porque a população às vezes não sabe nem como começa isso, né? E é importante dizer que quando acontecer um falecimento, quando acontecer a morte encefálica que caracteriza a morte do paciente, um médico deve perguntar, um assistente social, um enfermeiro deve perguntar sobre a possibilidade de doação. E as famílias, nos últimos anos, têm sido muito mais solidárias, né? Então, para você ter ideia, hoje em torno de 30% das famílias, 25% algumas vezes, das famílias recusam a doação, contra 75% que aceitam. E qual que era o maior mito ou dúvida dessas famílias que agora eu achava que ia acontecer isso e na verdade não é? Agora, como o doutor está falando, tem todo um sistema de captação, um sistema informatizado, né, que as pessoas que estão na espera de um órgão, né, é algo profissional, que não está lidando com pessoas amadoras, a gente está lidando com vida aqui, o Hospital das Clínicas e os demais hospitais também, né? Queria que você falasse o que era mito, as pessoas achavam que não era, e o que acontece de fato nesse serviço, doutor? Eu acho que o que era mito e ainda continua sendo mito é a questão da morte, né? Porque quando a gente fala da morte encefálica, a gente está dizendo de uma pessoa que está morta, mas que tem o coração batendo ainda. Então isso precisa ser explicado para a população, e quem tem que fazer isso é o médico no momento do evento. Na hora que aconteceu o diagnóstico da morte encefálica, que é um diagnóstico que no Brasil é um diagnóstico de absoluta segurança, porque a gente precisa de 2 médicos diferentes,
sendo eles um neurologista ou neurocirurgião, e ainda a gente precisa de uma coisa que se chama exame complementar, que é um eletroencefalograma, ou uma prova que mostra que não existe nada de sangue subindo para a cabeça, como, por exemplo, um Doppler transcraniano, que é um exame feito e que é registrado e que mostra que, infelizmente, dentro daquela situação, o indivíduo já não tem absolutamente nenhuma vida, ele está morto. Os órgãos estão funcionando, no entanto, ele está morto. Então, isso é difícil da gente explicar, né? Isso é difícil da família aceitar também, né? Exatamente, mas é importante que o médico e a família se informem quando isso acontecer, né? Hoje a gente tem vários recursos que nos ajudam muito, por exemplo, a internet. Se a gente entrar na internet e escrever morte encefálica, existe uma quantidade de informação muito clara e muito objetiva que ajuda as pessoas a entenderem o que é isso, né? E mesmo porque, quando a gente fala de transplante, a impressão que dá é que a gente está falando de algo que acontece há muitos e muitos anos. Isso não é verdade, né? Os transplantes, eles acontecem há 2 ou 3 décadas. Então, é muito pouco tempo para as pessoas se adaptarem a essa nova realidade. Embora, hoje, no Brasil e no mundo, isso seja uma forma de terapêutica absolutamente consagrada, né? A gente não faz nenhuma experiência. Será que vai dar certo esse transplante? Não. Os transplantes eles são feitos porque a gente sabe que eles funcionam. Agora, só para explicar resumidamente para o público que está lá em casa, como é que é o processo? Quer dizer, foi comprovada a morte encefálica da pessoa, como que o hospital entra, como que é feita essa captação e comunicação à pessoa que vai precisar desse órgão? Como que é feito esse processo relativamente? Demora muito, não? Na verdade, são 4 pontos importantes. O primeiro é a identificação do potencial doador, que acontece numa UTI. Quem são esses pacientes? São pacientes que tiveram derrame cerebral, né? Que tecnicamente a gente chama de acidente vascular cerebral, ou que tiveram um traumatismo craniano, ou que tem um tumor no sistema nervoso central, ou seja, tem um tumor na cabeça, né? Então, nessas situações, o paciente pode chegar à morte encefálica. Se identificar esse paciente que já está numa situação muito crítica e foi feito o diagnóstico de morte encefálica, então, feito o diagnóstico, nós falamos com a família. Então, o segundo ponto importante é o diagnóstico, e o terceiro ponto é falar com a família. A família autorizou a doação, nós informamos a central de transplantes. Essa autorização é só uma assinatura? Essa autorização é a assinatura de um termo de doação de órgãos e tecidos. Tem que ser feito... Exatamente, que tem que ser parente até 2º grau. E aí, feita a assinatura, nós informamos a central então localiza os primeiros receptores de órgãos para cada um dos órgãos doados e entra em contato com as equipes transplantadoras. E aí as equipes transplantadoras vêm até o hospital fazer a retirada dos órgãos e transplantar finalmente os órgãos que foram doados. Doutor, o doutor aqui falou da internet, né, para buscar mais informação, apesar que a gente também sabe que também na internet tem muita informação desencontrada, né? Então a gente vai deixar aqui o telefone aqui do Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos de Botucatu, que é o 14, né, 3811-6386. Também tem um e-mail spot, S-P-O-T, né, um S mudo, botucatu@fmb.mesp.br. Vai estar aparecendo aí na tela de vocês o telefone, o e-mail para tirar mais informações também. Eles podem entrar em contato aqui, né? Se alguma dúvida, pode entrar em contato. Algum recado final para os telespectadores de casa, doutor? Só queria agradecer a possibilidade de falar para todos vocês, né? E que vocês pensem nessa possibilidade, né? Na possibilidade da doação de órgãos depois que acontecer a morte. A gente sempre fala da doação, mas a gente nunca sabe se a gente também não vai precisar. Então, a doação ela acontece para a sociedade e essa sociedade que vai se beneficiar com ela. E essa sociedade somos todos nós. Obrigado, doutor. Até a próxima. Obrigado.